Fala galera, bom dia, beleza? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Muito bem-vindo aí no meu canal. André Emanuel aqui, trader subversivo, falando com vocês, beleza? Vamos hoje fazer vou fazer aqui agora o mapeamento semanal de índice de dólar, tá? Para a semana seguinte, também analisar o nosso Ibovespa, analisar aí o S&P também. Se der tempo, ainda analiso, né, e olho, dou uma olhada aí, pelo menos nas principais ações do nosso mercado. Beleza? Sem mais enrolas, então vamos para o vídeo, galera. Bem, aqui estamos diante do nosso Ibovespa, teve uma queda de 2% aí no último pregão. Gráfico semanal aqui visualizando, tá? Visualizando aqui gráfico semanal. Deixa eu dar uma ajustada aqui rapidinho. Gráfico semanal. O ativo conseguiu cravar aqui 161,8, né? Como eu já tinha dito, que ele ia cravar esse alvo para poder começar a corrigir, já que também tínhamos aqui um grande nível de zona de resistência, né? Uma baita resistência, porque é um topo anterior. Esse aqui é um topinho, é o topo mais baixo, primeiro topo, segundo topo e terceiro topo. Esse terceiro topo não conseguiu evoluir muito bem, não chegou a buscar alvos, quer dizer, não chegou a buscar todos os alvos do espelhamento maior. Perdão, minha voz ainda está um pouco rouca ainda, tô saindo de uma gripe forte, né? Mas eu acho que vai dar pra gente fazer o vídeo legal. Enfim, Bovespa trabalhando ainda abaixo, né, dentro desse canal de baixa, dentro de um canal de baixa. O objetivo aqui é buscar essa retação de 78,6 e a LTB, né? E a LTB, analisando aqui tudo em um todo, ó, o ativo pode, né, vir buscar aqui, que é o objetivo principal, é buscar ali os 116 mil pontos, a casa dos 116 mil pontos, né, nesse rally de alta. Por enquanto, depois que ele conseguiu violar bem aqui esse topo, tá, esse topinho, ele cravou 161,8 aqui desse espelhamento do último topo, cravou 161,8 e agora corrigindo. Essa semana foi uma semana um pouquinho travada, né? Não teve aqueles dias bem direcionais. Vou mostrar para vocês. Ó, olha os últimos 5 dias dos pregões, né? Olha o dia de sexta-feira, de quinta-feira, de quarta, de terça e de segunda-feira. Isso aqui já estava denotando aí já um ponto de reversão, né? Uma fraqueza para o mercado começar a corrigir. E, como eu tinha falado, aqui era uma deriva, né? Uma derivinha que rompeu com muita força, deixando aí um candle aí de convicção bem baixista. Esse aqui já é o gráfico diário, né? E o objetivo aqui, a princípio, é só um pullback, tá? E buscar pelo menos a média de 8 ou a média de 20 períodos aqui como ponto de suporte, né? Para poder voltar a subir, tá? Essa aí é as nossas expectativas. Temos a média de 200 períodos aqui correndo já por baixo. O ativo conseguiu rompê-la muito bem, com muita facilidade. Não teve muita dificuldade para romper essa média de 200, isso no diário. Então o ativo pode muito bem, né, como ele deu essa esticada muito forte, vir ter pelo menos na média de 20 períodos. E no encontro também na média de 200 para poder voltar a subir. Isso é uma possibilidade. A gente não sabe se vai, tá? Mas é uma possibilidade. Alvo de 161,8 de Fibonacci, a gente sabe que sempre dá pontos de correção mais forte ou pontos de reversão, tá? Como a gente está no rally de alta muito forte, em tendência de alta, e já pode-se dizer já no gráfico diário, mas trabalhando dentro de um canal de baixa macro,
O objetivo aqui então é buscar cada vez mais níveis altos, né? Buscar preços mais caros, tá? Então, o Ibovespa corrigindo, né? Corrigindo aqui nesse topo, sentindo bem aqui essa região, veio para baixo, tem que tentar voltar a buscar aqui pelo menos essa região da LTB. Se romper essa LTB, obviamente vai buscar lá os 121 mil pontos, tá? A casa dos 121 mil pontos, que é o topo anterior também, né? É o próximo topo aqui, a próxima zona de resistência que o ativo deve buscar. Beleza, rompemos todos os níveis de FIBO de projeção. Quais seriam os pontos de projeção agora, para a gente poder visar e buscar com alvos macros, tá? Vamos jogar para o semanal novamente, para a gente ver e entender quais seriam os próximos alvos agora, que é muito fácil, não tem dificuldade nenhuma aqui a gente visualizar o próximo nível de projeção, tá? Tô com a garganta muito ruim, galera. Muito ruim ainda. Deixa eu só marcar essa resistência, tá? Aqui é uma zona de resistência do topo anterior e aqui também temos essa resistência nesse topinho, tá? Obviamente, como o Ibovespa já cravou esse espelhamento aqui de 161,8, né? Fechou abaixo, não conseguiu fechar acima pelo semanal. Então, caso ele venha romper todo esse movimento aqui, romper de vez se depois, se ele realmente dá contexto de pullback aqui, voltar a subir, se conseguir romper realmente esse topo, romper esta LTB também, né, e dar segmento aí à tendência de alta, a gente tem que fazer uma nova projeção, que a gente pode pegar aqui o espelhamento desse topo maior, simples e bem objetivo, tá? Eu nem preciso mais, se eu quiser aqui, eu nem preciso mais usar esse espelhamento aqui que já cravou 161,8, mesmo porque ele não chegou a romper, tá? Mesmo que ele não tenha rompido. Eu não gosto de colocar nos meus FIBOs, tá? 200%. Geralmente o índice, quando ele está muito forte direcionalmente em tendência de alta ou de baixa, num dia bem direcional, ele acaba rompendo 161,8 do pivô do dia, indo buscar até 200% do movimento. Eu não costumo colocar muito 200%, mas eu vou colocar para vocês aqui rapidinho desse pivô. E vou aplicar ele. Ou seja, 200% eu já tinha até feito, mas 200% ele está confluindo aqui com... Está praticamente no mesmo nível da retração de 78,6, tá? Então, de qualquer forma, aqui é o meu próximo alvo, sem dúvida alguma. E se romper esses 200%, aí sim, né? E de qualquer forma, eu já tenho essa projeção maior aqui. Vou até colocar ela em uma espessura maior. Ela já está aqui. E 100% está próximo que a resistência anterior, nessa resistência que eu tinha até colocado aqui, ó. Ou seja, aqui já é um bom caixote aí de uma boa zona, na verdade, de resistência, ó. Aqui a gente sabe que é um nível muito forte para alvo. E olha que interessante, esse suporte aqui, essa resistência confluindo aqui com uma zona de resistência, formando uma zona de resistência, uma nova zona de resistência. Então, o próximo alvo, caso ele rompa aqui, consiga romper esse nível, tá? Esse nível aqui de 200% do pivô, desse pivô, essa região de topo, né, que é uma resistência, o nível de 161,8, se ele conseguir romper bem aqui, dando segmento aí a tendência de alta, ó, tá? Próximos alvos, obviamente, vai ser aqui, nas casas dos 123 mil pontos, entre 121 e 123 mil pontos, entre 120 e 123 mil pontos,
Vamos colocar aí uma zona de alvo. Romper nessa zona de alvo, próximo alvo, casa dos 130 mil pontos, que é o TH, tá? 131.103, mais ou menos ali é o TH. E romper isso aí, o último alvo é nos 140 mil pontos, tá? Esse alvo eu vou deixar aqui já marcado. Eu vou deixar esse FIB, porque esse FIB aqui vai ser de grande importância se o nosso Ibovespa der seguimento e a tendência de alta. Óbvio que está no processo corretivo agora, temos que passar por esse processo corretivo, porém é necessário, né, para o mercado respirar, ganhar impulsão e força para poder buscar os próximos alvos aí. Então isso aí, galera, é nada mais nada menos que os próximos pontos de resistência e próximos alvos, tá? Se o Bovespa falhar todo o movimento, todo o contexto aí e voltar a trabalhar no campo negativo, seria muito ruim. Então o ativo vai ficar num rally aí de tendência de baixa por um bom tempo, né? Vai ficar num rally aí de tendência de baixa por um bom tempo, em topos e fundos descendentes dentro desse canal, o que não é bom, né? O que vai repetir aí toda aquela trajetória desse período aqui, ó, tá? Entre 2009 a 2015. Não foi legal, né? A gente sabe que foi um período chato para operar, muito difícil, muito complexo. Eu já não operava nessa época aqui, mas analisando o gráfico aqui eu sei que foi complicadíssimo, muito complicado. Então essa região aqui tá bem parecida com a atual, tá? Só que a gente está torcendo para que não aconteça isso, né? Que ele consiga romper aqui de vez e puxar logo um bom movimento altista aí, né? Beleza? Deixa eu ver como é que tá aqui essa média. Isso aqui é o semanal, né? Olha como a Veles Wildo respeita bem o preço, respeitou bem a Veles Wildo nesses pontos de correção mais forte, né? Do Ibovespa, ó. E eu não queria que ele viesse fazer isso aqui novamente. Queria que ele parasse na 200 aqui mesmo e voltasse a subir. Isso é o que eu quero, mas eu não sei o que o mercado vai fazer, né? Essa retração aqui, galera, eu vou tirar ela, não tem mais significância para mim no momento, já que... Por que não tem mais significância para mim no momento? Eu sei que as retrações, mesmo depois que elas foram rompidas, por exemplo aqui, 50%, 61.8, 38.2, quando o mercado sobe forte, rompendo todas essas retrações, elas antes eram o que? Resistências, né? Resistências invisíveis de preço. E quando ele volta a corrigir, ela também serve como zonas de suporte, ponto memória, tá? Bipolaridade de mercado, elas podem servir como pontos aí de suportes também. Só que se você observar e analisar, os próprios níveis da projeção desse último espelhamento aqui, eles também podem servir como zonas de suporte também, já que romperam como resistência. Agora o nível de 61.8 pode servir como nível de suporte. O nível de 100% aqui pode servir como suporte. E 161.8 também pode servir como suporte. E as próprias projeções e as retrações, elas estão confluindo bem parecido, né? Estão quase nos mesmos níveis, ó. 50% com 100%, 61.8 com esse topo anterior aqui, está um pouquinho mais acima, 161.8, tem uma diferença um pouco maior, mas se encaixou aqui numa zona de resistência, e 38.2 aqui com o primeiro alvo, tá? Então isso aqui tudo, esses níveis intermediários vão servir também agora como zonas de suporte, tá? Então não preciso nem ficar visualizando mais aqui essa retração, até porque a última retração está confluindo aqui com 200% do movimento.
E toda essa análise minha aqui, que está sendo Ibovespa, ela vai valer também para o índice futuro, tá? Para o nosso índice futuro, que é o ativo de hedge aí que a gente costuma operar. Beleza? Rompendo aqui, a gente sabe que temos uma projeção bem maior. Só trocar essa cor, deixar tudo pretinho aqui das projeções. E vamos ver e acompanhar como o mercado vai se comportar, né? Será que surpreendentemente venha uma barra ignorada, essa semana seja uma barra ignorada? Seria muito top, mas eu prefiro ainda mais uma semana corretiva aí, que seria bem melhor, tá? Então, Ibovespa está analisado por enquanto, tá? Semanal aqui, diário também, não tem muito o que falar também. Não tem muito o que falar. Deixa eu só ajustar aqui esse FIBA aqui com o imã para ficar bem justinho. Eu gosto de usar o imã para pegar os pontos bem certeiros, né? Então está aí no diário. No diário também, mesmo contexto praticamente aí que no semanal, tá? Tipo, tem que corrigir um pouquinho mais. Os níveis do espelhamento vão servir como suportes para mim, suportes invisíveis, já que eu não tenho muita referência aqui para suporte. A única referência para suporte que eu tenho aqui é esse fundo que está interligando aqui esses topos, ó. Eu não quero que o Ibovespa venha para cá. Seria aí chato demais para voltar a subir, né? Muito horrível. E tem esse fundinho aqui também que tá praticamente aqui nesse nível de 61.8. Então, as próprias projeções aqui dos níveis da projeção vão servir como pontos de suporte. Eu posso fazer também aqui, mas vai ficar muito poluído, a retração desse rally de alta todo, né? Como ele não rompeu essa LTA aqui ainda, eu não preciso fazer projeção alguma, tá? Porque como foi muito direcional, fica até difícil fazer como se fala, traçar um canalzinho de alta aqui, né? Interligando esses fundos aqui, ó, ele fica mais deitado. Interligando os topos, o retorno do canal fica mais inclinado. O que acontece? Eu vou deixar essa retração também bem aqui, tá? Porque a retração de 38.2 vai servir como baita zona de suporte também. Olha onde temos aqui uma confluência de suporte muito poderoso. Retração de 38.2 mostra que o ativo, quando corrige em 38.2, mostra que está muito forte. Eu tenho uma média de 200, eu tenho uma média de 20, eu tenho um nível do espelhamento de 61.8. Então, se ele vir para cá, parar aqui, voltar a subir, cara, vai ser muito bom. O ativo respirou bem, descansou bem e agora vai retomar a tendência de alta, tá? Beleza? Vamos lá para o índice futuro. Índice futuro, né, bonito demais. Vou analisar primeiro aqui antes de fazer a análise semanal. Vou analisar aqui como que foi o dia, sexta-feira do pregão. O último pregão, muito direcional para venda. Quem operou se deu de muito bem, né? Eu quero só tirar uma dúvida aqui, galera, rapidinho. Nos 15 minutos. Perfeito. Nos 15 minutos a gente tinha a média de 200 aqui, período no início do pregão, onde eu dei eu entrei aqui
por emoção, vamos dizer, no primeiro candle do dia, pelos 5 minutos também. Eu entrei nesse primeiro candle porque eu entendi como que foi isso aqui um trap bom, né, na mínima do dia anterior, que seria aqui. Ele acionou e o stop estava na mínima. Tô correto? Tô. Só que o que eu não levei em consideração, eu estava usando primeiro essa projeção, foi que logo abaixo, né, tinha esse alvo pro ativo buscar. Porque faltou poucos pontos para ele cravar, ele abriu acima, né? E sem falar que na média, nos 15 minutos, a média de 200 também estava correndo aqui justamente em cima, que é um ponto de imã, de atração, né, do ativo. Eu gosto de observar muito a média de 200 nos 15 minutos também. O ativo costuma respeitar bastante, tá? Então, acabei comprando aqui com o stop aqui, foi um stop até caro, mas como eu entrei com um contrato, não fez assim, não deu para ficar louco, né? Desesperado, como se fosse com mais contratos. No primeiro trade do dia, no primeiro Q do dia, atingir a meta aí, atingir aí a perda diária, seria chato. Não conseguiu evoluir, meu objetivo aqui era até fechar o gap ou até mesmo a média de 200. O ativo andou, tira do trade, perdeu o primeiro suporte do dia, tá? Perdeu o primeiro suporte do dia, que é a mínima do dia. A primeira mínima do primeiro candle do dia, ela serve, galera, como baita poder de suporte, tá? Nesse caso aqui. E a primeira máxima também, como aqui já formou um sinal de topo, esse topinho é a primeira resistência do dia e ela costuma ser muito forte, tá? Então aqui foi o primeiro suporte e aqui a primeira resistência fortíssima do dia. Então, para onde eu ativo romper, fazer um pullback aqui, eu poderia trabalhar tranquilamente aí. Ele abriu longe da faixa de armadilha, que seria nessa região todinha aqui, ó, nessa região, zona de armadilha, principalmente aqui dentro dessa região entre a média 20 e 200, tá? E se engrenou aí para uma tendência corretiva de baixo. Ó, veio fazer um pullback, perdeu o fundo, Eu poderia entrar por violação, mas eu preferi entrar na confirmação, tá? Confirmou, vendi aqui com meu stop no topo anterior, stop técnico, e o ativo seguiu andando muito bem. Nesse ponto aqui, ó, ele voltou a fazer um pullbackzinho. Eu poderia adicionar mais contratos na mínima do candle 14, tá? Adicionar mais um lote aqui na mínima do 14. Só que aí eu não fiz, segurei o trade que eu tava. Novamente veio fazer um novo pullback, esperando aqui de fato aqui a média de 20 até se aproximar mais do preço, né? Vou mostrar, guardar aqui. Então, o meu objetivo final aqui desse trade foi buscar 161 desse espelhamento. E eu já tinha feito também a possibilidade do espelhamento do topo padrão, tá? Do topo padrão, só que ignorei porque aqui tinha média de 400 values Wilden. Então, e como era uma sexta-feira, para mim já estava muito bom pegar um trade dessa amplitude aqui, tá? Chegou daí mais ou menos 700 pontos, não tá ruim. Foi um trade padrão, porém eu não queria ficar muito exposto aí ao mercado, decidi finalizar minha operação e cravou meu alvo, tá? Quando cravou, ele fez um pré-pullback ali para romper tanto a média quanto o último nível desse movimento. Conseguiu romper, ó, um pouquinho de dificuldade, mas rompe, e aí sim eu já poderia projetar o último alvo, tá? O último alvo que ele chegou a andar muito mais, ó, rompeu, ele não tem mais influência para mim, essa projeção. Esse aqui já é uma retração macro. Esse aqui já é a retração diferente que eu tinha feito, já é a retração semanal.
Era a retração da última semana, né? Que eu tinha renovado aqui no topo anterior. Então ele parou justamente. Tirar essa projeção aqui, depois eu vejo que projeções são essas. Então ele parou aqui em 38,2 da retração semanal, da última retração semanal. Só que ele fez um PCzinho na média de 20 períodos, troca polaridade, doji, queda de gatilho, aciona a venda, ó, estopa o PC, né? Quem entrou no PC foi estopado. Foi estopado. Esse spin side aqui eu já não gosto dele. Por que não gosto? Porque o spin side melhor aqui para mim seria nesse candle 44. Se rompesse a máxima dele, aí sim seria um spin side. Mas como deu um contexto de PC e de spin side e ativou foi o PC de venda, aí depois em seguida foi lá estopar, eu não vou entrar mais nesse eu não vou mais entrar no spin side, tá? Vou esperar um outro sinal. O spin side ele tem que ser acionado direto no primeiro candle que se formar. Ó, aí forma um breakout. Esse breakout a gente marca toda essa congestão do breakout. Por que um breakout? Porque o ativo trabalhou acima e abaixo da média de 20 períodos. Rompeu o breakout. Eu não vou entrar no breakout de forma alguma por violação. Só em Power Breakout que eu entro por violação. Breakout eu tenho que esperar um pré-pullback, um pós-pullback ou um pullback no rompimento. Nesse caso aqui deixou esse insider bar onde eu poderia vender na violação da mínima deste candle, do candle 63, ou até mesmo do inside bar com stop na máxima ou no topo anterior, que seria o stop técnico, tá? Vamos ver como que funcionou aí essa operação. Ó, ele acionou o trade, veio fazer um pullback na média 20 depois de muito tempo, porém já estou andando no trade, meu stop continua aqui em cima. Ele custou andar um pouquinho, né? Mas caindo, meio lentamente, mas caindo, tá? E qual seria o objetivo aqui desse breakout? Você tem que espelhar o próprio breakout para baixo, tá? Olha os alvos dele. Esses aqui são os alvos do breakout. O primeiro alvo aqui foi o gatilho de trade, né? Ó, aqui foi a entrada tanto no inside bar quanto na velocidade da mínima aqui desse 563. O primeiro alvo é em 100%. Bem pouquinho já pegou o primeiro alvo, aí ele volta a corrigir e vem para buscar o segundo alvo, tá? Não chegou a cravar 161,8, ele voltou a trabalhar acima da média de 20, mas depois ele andou muito bem, tá? De qualquer forma, se você manter o seu stop até o objetivo final aqui, se não foi estopado, tá? Ó, chegou a romper, né? Chegou a buscar até 200% se brincar. Deixa eu colocar 200%. Do breakout é raro, mas como aqui foi bem curto os alvos, era bem provável que ele buscaria aí, este nível 200%. Definir padrão comercial aí, ó. Ou seja, essa operação aqui chegou a render mais 389 pontos e andou muito mais ainda, né? Finalizou o dia com mais ou menos aí 480 pontos. Ele deu um breakout e em seguida deu mais outro breakout, né? 2 breakouts seguidos. Porém esse primeiro aqui foi travado, né? Eu acho que tinha liquidado em algum ponto aqui, porque eu não ficaria numa operação dessa nesse tanto de candle aqui não. Preso mais ou menos 2 horas para poder buscar um alvo, eu não ficaria. Tá, mas a operação foi muito boa, tá? Muito top mesmo, a primeiro trade, segundo trade também deu bom e foi embora, né? Muito padrão. Então vamos lá para o gráfico semanal, analisar aí o ativo, bem parecido, muito parecido aí com o nosso Ibovespa. Olha, essa aqui é a retração que eu estava usando, ele parou em 50%.
tá? Poderia, por isso dava para finalizar lá em 50%. Ó, quem ficou esperto soube ajustar aí o FIBO, né? Olha, a gente parou em 50%, galera. Então foi uma operação aí que chegou a render no dia, para quem soube manusear com a retração semanal, praticamente aí 1.800 pontos, tá? É importante a retração semanal, muito importante. A princípio a retração semanal aqui seria nesse candle aqui, ó, nesse candle. Como ele violou, essa retração aqui ela ainda vale, porque ela violou essa retração, mas ainda ela está valendo ainda. Até para a semana seguinte ela pode estar valendo. E o que eu costumo fazer quando ela só viola a retração e fecha a semana aqui abaixo, dentro desse candle, né, desse candle semanal anterior? Eu costumo ajustar aqui para a máxima anterior, tá? Posso considerar essa sombra aqui como um trap? Até posso, mas ela só vai considerar um trap se ela violar ou perder a mínima dessa semana. Aí essa sombra aqui ela vai ser um trap para mim. Eu posso fazer que tipo de projeção? É o seguinte, eu posso projetar essa shooting star aí totalmente para baixo, né, como alvos. Só que eu prefiro usar aí então a retração, que é muito melhor. Beleza? É engraçado aqui que no índice futuro, esse aqui é um índice contínuo, o código com histórico. Deixa eu só dar uma analisada aqui no índice de contrato, cara. Porém aqui eu não vou conseguir fazer nem a projeção a projeção, né? No caso aqui, pelo diário, eu vou ter que fazer uma projeção até menor pelo semanal do que o semanal todo. Tá? Porque eu tenho duas possibilidades de fazer espelhamento. Você tá vendo aqui que eu tenho um pivôzinho micro. Aqui, ó. Esse fundo 1, 2, 3. Eu posso espelhar e eu vou espelhar ele todo para baixo. Essa retração está errada? Não, ela não está errada. Para mim não está errada, tá certinha. Mesmo eu ajustando ela aí, mesmo eu ajustando ela para a máxima dessa semana, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Caso o índice futuro abre com gap de alta, aqui, vamos supor que ele abre aqui, ele ficou oscilando aqui dentro desse candle e não chegar a perder esta mínima, se ele ficar aqui, por exemplo, eu vou ter que fazer uma nova retração. Eu vou só pegar a minha retração, eu vou jogar ela para a última semana, que seria essa retração, ou seja, os níveis da retração vão servir da última semana, dessa última semana, que vão servir como suportes e resistência para mim. Então, caso a ativa abra aqui, essas retrações aqui elas vão ser impactantes para mim, ó. São retrações micro, mas é que vão servir de melhor resistência para mim. Caso ele perca a mínima semanal, eu vou passar a usar a retração das duas últimas semanas, porque ela não chegou a fechar acima dessa semana ainda. Eu poderia também até ajustar para a retração máxima igual eu fiz no Ibovespa, que seria essa, mas aqui seria muito grande e eu não quero que a gente não quer que o Ibovespa, o índice futuro, venha buscar 50% ou até mesmo 61,8. Seria uma correção muito forte, né? E devolvendo aí mais da metade de todo o movimento de alta para poder voltar a subir. O bom seria pelo menos aqui a 38,2. Ela está certa essa retração? Sim, óbvio que está certo. Mas para day trade, tá? Eu vou deixar essa retração também, mas para day trade a gente precisa de uma retração menor. Vou deixar ela aqui em preto
E vou deixar também aqui essa retração, a retração semanal, que vai ser essa aí, beleza? Essa vai ser a retração semanal e a projeção, caso, né, a projeção aí para a gente buscar como alvos, eu vou espelhar esse movimento todinho. Deixa eu ver quando ele já bateu. Já bateu no primeiro alvo e 161.8 está justamente lá em 78.6, 100% em 61.8, 50% no primeiro alvo, tá? Então essas são as projeções aí para a semana seguinte. Para essa semana, olha, pode me testar aqui 61.8, que está com o fundo com 100%. Se romper, pode me buscar aqui 161.8, que está com o fundo com 78.6. E 200% com a média de 200 períodos, tá? Que vai confluir com a retração bem maior de 38.2. Estou conseguindo entender o raciocínio de todo esse movimento, de toda essa aula, de todo esse mapeamento, na verdade? Tudo aqui é FIBO, né? Bem técnico, né? Tá tudo muito bem técnico aqui. Porque eu não vou fazer a projeção semanal de todo esse movimento, porque vai jogar lá para baixo, ó. Se eu fazer aqui esse mapeamento, esse espelhamento semanal, vou limpar aqui só para vocês verem. Se eu vou fazer esse espelhamento, a projeção semanal desse candle, que seria o padrão mesmo que eu costumo fazer, vai jogar lá embaixo. Agora faz a retração para você ver. A retração. Onde a gente vai estar batendo a retração? O último alvo lá é 61.8. Vai estar bem abaixo desse topo anterior. Bem abaixo do topo anterior, ó. Aqui é o topo anterior, a cabeça do pivô. Bem, vocês tem que botar um pouco acima, mas para cair para cá, para voltar a subir, até 50% seria bom. Mas o melhor dos melhores é 38.2, que tem uma confluência, como já mostrei antes, tanto no Ibovespa aqui quanto no índice aqui, a confluência de níveis que aqui vai ter, né? De projeção que vai ter aqui. Tanto de média de 200 quanto a média de 20. Então aqui vai ser um dos melhores alvos aí para ficar esperto. Essa é a projeção correta? Sim. Posso deixar ela? Posso. Eu tenho essa projeção, tanto essa quanto a do diário, né? A do diário ela é mais conservada. Ela está mais conservadora até então. Ó, ela está mais conservadora. E a semanal, ela está bem mais expandida, né? Bem mais longa. Eu posso deixar essas duas projeções primeiro, mas caso o ativo consiga romper, né, todos esses níveis aqui desse espelhamento aqui que eu fiz, eu projeto a semana a shooting star semanal para baixo, tá? Por enquanto eu vou deixar só essa aí mesmo para não ficar muito poluído. O gráfico já está bem poluído. Nos 60 minutos, média de 20 cruzando 450, 200 bem ascendente. Aqui não tem um volume, né? Deixa eu ver como é que está a situação do volume. O volume bem forte na ponta vendedora, né? Nesse último pregão. Muito forte. Ela já tem o volume aqui, é porque ele estava minimizado. Então está aí, galera, mapeamento aí do índice futuro, tá um pouquinho zoado aqui, mas se você acompanhar do começo, você vai entender perfeitamente. Retração semanal que eu ajustei para esse topo anterior, espelhamento aqui pelo diário para baixo, caso ative desse segmento aqui a tendência de baixa. Como ele parou em 50%, ele pode voltar a subir? Pode, né? Média de 200 aqui, isso aqui é os 60 minutos. Média de 200 ascendente corresponde para mim a média de 20 no diário.
ela corresponde para mim a média de 20 no diário. O ativo pode vir testar aqui a média de 20 para voltar a subir. Observa a diferença da média de 200 no índice futuro quando o Ibovespa, ó, onde está? Tem uma boa diferença. Então eu prefiro visualizar com o texto gráfico o Ibovespa do que o índice futuro. O índice futuro é só para mim operar, negociar, mas eu vou observar mais o diário. O diário é que vai mandar, o Ibov é que vai mandar, perdão, o Bovespa é que manda, o Bovespa é que vai dar continuidade, porque a gente está operando o Ibovespa, na verdade, né? Só que a gente envia as ordens e analisa temporariamente pelo índice futuro, tá? Não tem diferença nenhuma. Ah, mas a média 200 está no diário, tá no índice futuro, tá batendo aqui. Isso vai impactar? Pode impactar sim. Pouco, mas pode. É igual analisar o dólar e o dólar à vista. O dólar futuro e o dólar à vista. Tem uma diferença tanto de projeção quanto de médias. Tem esse head todo aí distorcido, né? Por isso eu visualizo bem aí o dólar à vista. Beleza? Então tá aí o mapeamento para o índice futuro para essa semana. Vamos ficar atento nessa condição aqui. Pelo índice futuro ativo já está numa zona de armadilha, tá? Mas se eu for observar o Ibovespa, não está numa zona de armadilha. Beleza? Vamos acompanhar como o mercado vai reagir a próxima semana, beleza? Vamos lá para o doleta, dólar futuro. Dólar futuro, deixa eu analisar o dia do dólar futuro, último pregão rapidinho para a gente ver. Fiz uma operação também no doleta. Fiz uma operação no dólar futuro, só uma única operação. Dólar futuro sentiu aqui essa zona de resistência, nessa faixa aqui, fosca aqui. Ele sentiu essa zona de resistência, tinha marcado no início do pregão. Observa bem a zona de resistência que temos aí. Ele não conseguiu romper, armou um trap, porém eu não fiz essa venda, tá? Não peguei essa bela venda que o ativo disponibilizou aí no mercado. Acabou que voltou e segurou aqui no fechamento gap, tá? Numa zona importante de suporte. Foi aonde aí eu deu origem à minha compra, tá? Porém, como eu gosto de operar o dólar pelos 3 minutos, eu visualizo os 5 minutos, mas gosto de procurar entradas pelos 3 minutos. Eu peguei essa entrada aqui, ó. Essa bela entrada aqui, deixa eu tirar esse aqui. Essa bela entradinha, tá? A média de 200 aqui e 50, ela não tinha influência para mim, porque eu tô lateral, tô dentro de uma lateralidade, então as médias elas estão flat, então não tem influência nenhuma para mim. Então eu comprei nesse candle com stop aqui no fundo, um stop de 10 pontos e cheguei a pegar aí 23 pontos, ou seja, um alvo de 2 vezes o risco, que é o padrão, tá? Pelo menos até 161 pontos do movimento do candle. Comprei aqui, fiz um parcial aqui em 61.8, rompeu, finalizei em 78.6, tá? Ele ainda saiu aqui um pivô de alta, esse pivôzinho de alta aqui, tanto pelos 3 minutos quanto pelos 5 minutos, acionou, mas deu stop, tá? E olha que interessante que eu nem olhei mais o dólar depois desse trade, né? Mas olha esse spin inside aqui nos 3 minutos, galera. Chegou a render mais 15 pontos. E aonde que ele parou? Observa aqui que o primeiro trade ele foi buscar aonde? 78.6, né? Ele falhou aqui esse pivô de alta. É um pivô de alta até tanto arriscado, porque eu estou indo de encontro à resistência mais forte, né? E olha onde a gente pegar aqui a máxima desse movimento com essa mínima, onde ele veio buscar
Ele rompeu 61.8, poucos pontos aqui, a 2 pontos, menos de 2 pontos para bater em 78.6. Quase que cravou, né? Se a gente fosse ajustar aqui para esse fundo anterior, e se a gente fosse esperto, como aqui a gente teve até um trap, ele parou em 61.8. Mas para retração, eu não ligo tanto para as somas dos traps não, tá? Então, ó, faltou poucos pontinhos, né? Então você tem que fazer uma manutenção aqui de condução de trade. Se você entrou aqui, você vai deslocando para os topos que vão formando. Sentiu essa zona de suporte aqui, eu já finaliza aqui em qualquer ponto. Até nesse aqui no 49 tinha que ter estopado a operação, porque deixou um spin top. Então chegou a finalizar a operação com 9 pontos, tá? Voltou para cima depois de montar essa estrutura. Deixou um martelinho nos 3 minutos. Na resistência, venda muito agressiva, com stop muito barato. Chegou a dar um calorzinho, né? Mas depois aí caiu forte. Muito forte, ó. E parou lá na Venezuela com o fundo anterior. Ó, formou um fundo. Depois veio pra cá. Deixou um breakout. Esse breakout deu venda bonita aqui. Mais 13 pontos. Nessa queda aqui, eu não faria nenhuma venda. Não tem nenhum contexto para venda. A não ser depois que perdeu aqui esse fundo, tá? Depois que perdeu esse fundo aqui, ó, nessa barra forte ignitiva. Venda aqui com stop na máxima dela ou no topo anterior. E reza para poder romper aqui essa média que tá flat. Tá? Mas aqui eu não teria coragem de fazer nenhum tipo de venda desse movimento, cara. A não ser lá em cima, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui nos 5 minutos. Nos 5 minutos daria para condição para me fazer essa venda. Se eu como eu estudo pelos 5 minutos, mas procuro entradas e filtros pelos 3 minutos, ele perdeu aqui esse possível topo duplo. Deixou inside bar como um pullback no topo. Depois que rompeu o fundo, ó, venda. Média 200 como alvo. Depois arrumou esse breakout, mais venda. Buscando aqui a mínima do dia. Voltou para cima ainda, mas depois corrigiu para finalizar o dia aí praticamente na mínima, né? Que lombra isso aqui, cara. Primeira vez que eu tô vendo esse trem. Olha só. Beleza? Muito feio nesse dia no dólar. Tá bem congestionado ativo. Zé Doleta. Vamos analisar o dólar aqui no bem, o dólar depois de parar em 1.8, né, sentiu muito aqui essa retração, que é de costume respeitar bem a retração de 1.8, essa laranjada, essa aqui é macro aqui. Essa aqui está em macro. Ele parou no primeiro alvo do espelhamento, que foi esse espelhamento aqui que eu estou usando agora. Ele parou em 100%, confluindo com 61.8, próximo ao caso perda tudo aí é 161.8 para baixo. Ele está fazendo um processo corretivo, veio testar a média de 20, olha a troca de polaridade perfeita que ele fez depois de testar de fato aqui a média de 20 períodos. Então se perder essa mínima aqui, eu considero um PC, um ponto contínuo aí na média de 20 para poder vir buscar novamente aqui o fundo, tá? Aí rompendo esse fundo e essa retração, essa zona de suporte toda,
próximo alvo, a gente sabe que é em 78,6, que está confluindo praticamente aqui. Não está tão confluente assim, mas está bem próximo aqui de 161,8 do último alvo, do último espelhamento. Beleza? Aqui eu já tenho uma retração, tá? Aqui é a retração desse movimento, ó, entre essa máxima e essa mínima, que seria essa retração aqui, ó, mínima e máxima. Estou retraído, tem 38,2 aqui em cima, acima até da média de 20, tem uns 50% aqui e 61,8 lá em cima. Caso o dólar consiga romper aqui essa média de 20 períodos, é óbvio que ele vai testar essas retrações, tá? É óbvio que ele vai testar essas retrações, até porque ele já rompeu meio que feiamente aqui esta LTB. Só que eu tenho uma média de 20 períodos aqui como o segundo, como paraquedas, né? Para quem tá vendo de lá de cima, eu tenho uma média de 20 ainda como paraquedas, como ainda o último recurso aí para poder segurar o dólar, né? Caso ele rompa essa máxima, ele vai tentar buscar retrações, essas retrações, tá? Ele vai buscar essas retrações aí. E aqui, galera, esse espelhamento que eu fiz, ele não tem trap aqui, tá? Eu não considero isso aqui um trap porque eu estou vendo mais aqui é uma cunha, porque ele fez um topo mais alto, um topo mais alto. Então esse trap aqui já nesse caso seria uma armadilha. Acionou, não andou e estopou. Teve uma nova trap, teve, mas eu não consideraria mais um trap, porque se você observar o mercado tá no tipo numa deriva aqui, ó. Tá formando uma deriva. Ou seja, ele formou uma cunha ascendente que rompeu para baixo, tá? Então se ele não tem trap, por isso eu estou fazendo o espelhamento da máxima mesmo com esse fundo ali, só para esclarecer. Deixa eu ver lá o semanal do dólar. Aqui já é o semanal. E essa semana, incrivelmente, deixou um candle até positivo, né? Um candle positivo. Olha o envelope de médias aqui. O envelope de médias entre a 20 e 50. É uma região de armadilha? Sim, é uma trap zone. É uma trap zone entre a média de 20 e 50. Porém, eu não gosto de chamar muito trap zone, eu chamo mais envelope de médias. Envelope 20 por 50, na verdade. Eu chamo de envelope 20 por 50 porque normalmente elas vão ficar assim constantemente, tá? Sempre vão ficar assim, ó. Ok, esse envelope de médias. 20 por 50. É ruim operar aqui dentro? Sim. Quando está bem estreito, quando tem uma amplitude, eu não desconsidero, mas como tem amplitude, dá para operar sim, tá? Olha aqui, ó, envelope de média que deu para fazer, esse trap deu para fazer, perdão, essas vendas aqui deu para fazer bem. Isso é porque eu estou mostrando pelo semanal, mas por um time menor dá para estudar com mais facilidade. Então esse envelope de média 20 por 50, quando tem amplitude eu posso fazer operações, tanto no day trade quanto num prazo maior. Quando não tem amplitude boa, e quando a amplitude é curta, igual está aqui nesse caso aqui, ó, fica chato para operar, né? Olha a dificuldade que teve para poder sair dessa briga aqui. Então aqui já não, aqui já temos uma amplitude maior, onde o dólar pode muito bem aqui, muito facilmente tentar buscar a média de 50, depois voltar a cair para 20. Enquanto tiver amplitude, tudo bem,
Enquanto não tem amplitude, já fique esperto. No doleta, a retração semanal do dólar vai ficar bem curtinho, né? Muito curta, só a gente pegar aqui a mínima e máxima das últimas 2 semanas. Geralmente eu só retraio a última semana, mas para day trade seria bom só a última semana. Mas como eu tenho uma mínima mais abaixo, não vai fazer diferença, muita diferença, eu posso retrair somente essa semana aí, tá? Seria essa daqui. Beleza? As duas últimas semanas, entre máximas e mínimas, eu vou retrair. Se o dólar abrir aqui dentro, como ele está bem congestionado nesse pequeno movimento, ele pode ficar aqui, porque aqui é uma faixa de gás, né? Estou dentro da faixa de gás, ó. Bato em 38.2, venho para 61.8, vou até 78.6, volto. Então vai ficar sambando aqui até ou romper para cima, né? Romper para cima ou romper para baixo, que seria o mais prudente para seguir o movimento de baixa, que seria o mais esperado, na verdade, romper para baixo. Se ele rompe para baixo, eu vou manter os alvos, né, que é o alvo do espelhamento macro aqui. Ele pode buscar ainda aqui o terceiro alvo. Se ele romper para cima, eu já tenho uma retração de todo esse movimento para me poder trabalhar com ele. E se ele romper para cima, realmente, de fato, eu tenho uma projeção, que é a projeção da última semana, que vai valer aí, que seria esta. Vou botar até em rosa, cara. Deixa ela dessa cor aí mesmo. Beleza, galera? Não tem tanto segredo pra gente fazer mapeamento semanal. Eu não gosto de ficar poluindo o gráfico, por exemplo. A gente joga lá nos 5 minutos. Beleza, a gente vai dar o zoom aqui. Olha, aqui eu sei que eu tenho uma zona de resistência, né? Tá bem traçado aqui. E essa zona de resistência que ela vai valer também para a semana seguinte, ó. Vai valer perfeitamente para a semana seguinte. Eu tenho também aqui uma LTA curta, mas eu tenho, ó, que seria essa, que eu até tirei, mas é um canal até então aqui de alta. Um canalzinho de alta eu cheguei a tirar. Ou seja, que esse canal ele pode me servir como suporte e resistência também. É importante fazer esses traçados sim, mas eu costumo, para não poluir tanto o gráfico, não ficar confundindo todo o movimento, eu sempre deixo numa aba diferente. Isso eu já falei para vocês, eu deixo numa aba diferente, numa aba onde tem todo o mapeamento, e para me operar, né, por exemplo, aqui eu subi o recibo, ó, e já está até aqui já o canal. Vou até tirar um aqui para vocês verem que tem dois, ó. Então esse é o mapeamento que já estava feito até então numa aba, e quando eu vou operar em outra aba, eu tiro a metade dos estudos, ou até mais da metade dos estudos, para me ficar com um gráfico mais limpo possível. Então eu observo um para me fazer e ler bem, e no outro eu estou olhando ali todo o mapeamento dos estudos, dos traçados, tá? Então aqui eu tenho essa zona de resistência, tenho as LTA e LTB, esse canal de alta. Eu tenho as retrações da semana que vai se iniciar, das últimas 2 semanas, que é importante essas retrações aqui, tá? Vou deixar até em preto mesmo, para não ficar tão poluído assim. Ela vai servir de grande movimento. Eu também posso retrair todo o dia de ontem. Eu tinha retraído todo o dia de ontem. Essa retraçãozinha aqui. Só que não vai fazer mais diferença para mim não. Deixa eu ver aqui. Tá até errado ela mesmo. É a retração intermediárias, né?
retrações intermediárias máxima e mínima. Olha, o dólar parou lá no último pregão 1.8, respirou 50% uma, duas vezes, enfim. Essa retração aqui ela é micro, né? Para me usar para day trade aí, caso o ativo ainda trabalhe aqui dentro, mas eu tenho as retrações macros aqui já. Nem vou passar a usar ela no momento. Então, vocês entenderam? Para não ficar tão poluído o gráfico, eu deixo todo o mapeamento de uma janela. E para me operar, eu vou para uma janela mais limpa. A janela mais limpa que eu costumo operar é essa daqui, onde tem um VWAP, a média de 20, a média de 8 bem clarinha e a média de 200. Eu só preciso disso. E como eu vou fazer operações, eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu tiro o espelhamento macro. Eu tiro esse espelhamento aqui. Já tinha tirado, mas eu coloquei hoje novamente. Também eu tiro ele. E essa retração eu até posso deixar ela, tá? Eu até posso deixar ela. Eu até posso deixar ela aí para mim ficar observando. Porque vai fazer sentido até então. Tá? Então fica assim, ó, com a janela mais limpinha, só com uma retração, com a projeção do dia, tá? Que é importante. Qual é a projeção do dia? Se eu for operar aqui, por exemplo, na segunda-feira, caso o ativo venha perder esse fundo aqui, ó, caso o ativo perca esse fundo, vou pegar aqui, caso o ativo perca aqui esse fundo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma projeção para me operar no dia, que seria essa daqui. Então essa aqui é a projeção micro, mas eu tenho umas retrações semanal aqui em cima. Então eu tenho que ficar observando essa janela que eu opero a projeção micro do dia e a retração do dia, tá? As retrações que são macro, projeção semanal, projeção diária, estão tudo aqui, ó. Tá uma zoeira cabulosa. Já estava tudo aqui, né? Eu só estou acrescentando. Entendeu? Aqui tem todo tipo de retração, mas eu entendo. Tem uma retração dessa perna, tem uma projeção macro desse movimento que ainda estou visando buscar. Tem a retração semanal agora que está aqui em cima. Eu tenho a projeção semanal, caso ele consiga romper essa resistência, a média de 200. Isso aqui é nos 60 minutos, mas vocês sabem, vão entender. Em rosa a projeção para cima. E se ele romper para baixo, tem o terceiro alvo macro aqui para me buscar, né, que é essa projeção toda para baixo. E eu tenho uma micro que é a do diário, eu tenho uma micro que é do intraday, que é essa menorzinha aqui, que eu posso usar tanto ela quanto a dos 5 minutos, tá? Quase 5 minutos. A 5 minutos eu posso usar esse pivôzinho aqui, ó. Deixa eu botar num layout mais, deixa aqui mesmo. Eu posso usar essa daqui, fazer um espelhamento para baixo. Eu posso fazer ela com o espelhamento para cima, caso o ativo vai para cima. Eu fiz aqui esse espelhamento todo para baixo, ó. Eu posso usar várias projeções no intraday. De cada pivô que formar, eu posso fazer uma projeção intraday. Mas para alvos macros, o que eu quero dizer, para alvos, né, longos, para mapeamento maior, mais amplo, eu tenho já em outra janela todo o meu mapeamento aqui já, ó, todo o mapeamento. É poluição, vamos falar que isso deve estar doido, é muita sujeira, sim. Mas quando eu vou para a minha janela de operar, não tenho nada disso. Eu tenho só o básico, o simples, só o que eu preciso no momento. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Vou finalizar o vídeo aqui que já passou de mais de 1 hora esse mapeamento. Não vai dar para mim fazer análise de algumas ações, tá? Eu vou fazer um estudo aqui, vou separar algumas ações, as que estão mais interessantes para ficar de olho, e vou fazer em um outro vídeo,
tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui só no índice dólar futuro, só no mapeamento semanal aí para índice dólar mesmo, tá? Enrolei bastante, né? Falo muito, repito muito, mas tô aprendendo ainda, né? A dialogar, tô com uma dicção ruim, tô com a garganta ruim, mas a gente vai aprendendo, vai acostumando com o tempo e com a prática, né? Espero que vocês tenham curtido e gostado. Comentem, curtem, compartilhem, se inscrevam aí no meu canal. Vamos dar força aí para quem está começando, para quem está a fim de aprender, né? Ativem o sininho se vocês tiverem afim, tá? Ativem o sininho para vocês ficarem aí por dentro, para todo vídeo aí que eu subir aí vocês serem notificados. Convidem amigos de vocês que estão se iniciando aí no mercado, tá? Convidem amigos, parentes, todos eles que estão começando, estão estudando análise técnica, análise gráfica. Espero que vocês tenham curtido mesmo, porque essa é a visão mais assim de como eu opero. É o simples, não tem segredo, não opera muitos setups objetivos, né? Meu modo de operar é mais subjetivo, mas também tenho estratégias objetivas, que estão até, eu preciso até compartilhar mais esses tipos de meu modo estratégico de operar. Mas eu vou fazer uma planilha de cada tema e de cada aula, tá? De cada estratégia operacional, de como eu vejo e um pivô, de como eu vejo um breakout, de como eu vejo um PC na média 8, de como eu vejo um PCC, de como eu vejo um PC na média 20, de como eu analiso agora a mais recente aí, né, estratégia Spin Inside, como eu estou buscando ela, os traps também, que eu gosto de operar bastante, as armadilhas, né. Enfim, eu vou fazer um mapeamento de todas as minhas estratégias e vou fazendo vídeos, vou subindo, né, para ajudar vocês, para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e de tudo que eu aprendi durante esses 3 anos aí, beleza? Tamo junto, galera, obrigado por tudo mais uma vez e até a próxima, beleza? Fui!